Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Boa Noite com Jesus, da Igreja Batista Vila Guilhermina, em Montes Claros. Esse programa ele é transmitido toda segunda, quarta e sexta, sempre às 21 horas, no momento em que você está em sua casa, já preparando para o seu descanso. É uma oportunidade para ouvir a palavra de Deus e buscar nela o conforto e a segurança que a gente precisa nessa vida tão conturbada que a gente está vivendo ultimamente. Graças a Deus pela sua presença aí, viu? E que o Senhor te abençoe. Eu desejo que você esteja bem e que amanhã, quando você levantar, você esteja melhor ainda, cheio de esperança para o seu trabalho, para desempenhar a sua função, enfim, para glorificar o nome de Deus. Eu quero conversar com você um pouquinho, aqui por alguns minutos, sobre um assunto que a gente precisa tratar dele, a gente precisa conversar, mesmo que seja de maneira rápida, como é o nosso caso hoje, mas a gente precisa conversar sobre essa questão, né? Que ela é muito importante para a gente, saber que a gente pode vencer, né? Que a gente pode ter uma vida vitoriosa, não uma vida derrotada, mas uma vida vitoriosa, porque Deus, Ele promete para a gente, Ele diz que nós, nesse mundo, nós seríamos tentados, teríamos aflições, mas Ele diz, mas tem de bom ânimo. Então a gente não pode perder o ânimo para encarar a situação dessa vida e vencer. Então eu quero falar com você hoje sobre derrotando a tentação, coisa que a gente é tentado diariamente, enfim, constantemente. Então, como é que a gente pode vencer isso, tá? Eu quero ler 2 versículos da palavra de Deus para a gente começar esse nosso bate-papo. Então, primeiro é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Naquela versão da Bíblia Vida, né, Viva, tá? Eu quero ler nessa versão para você. Fuja de qualquer coisa que lhe provoque os pensamentos malignos, mas aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Olha aqui. Uma boa ideia para a gente, uma boa orientação da palavra de Deus para a gente. Fugir de qualquer coisa que provoque os pensamentos malignos. É uma escolha que a gente tem que fazer. Fugir dessas coisas que nos levam a pensar coisas erradas, né? E tudo começa na nossa mente. Então, o texto bíblico aí de 2 Timóteo 2,22 fala isso. Fuja e se aproxime, ato contrário, se aproxime de qualquer coisa que o leve a querer a fazer o bem, né? Então, fugir de pensamentos maus e se aproximar de coisas boas que possa te levar a fazer o bem. O segundo texto bíblico que eu quero ler está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, esse na nova linguagem da Bíblia. Lembrem-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros experimentam. E Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. Toda tentação que surge na nossa vida, elas são iguais para todas as pessoas. Todas as pessoas passam por esse momento de tentação. Mas a Bíblia, no final do versículo, ele dá essa informação interessante para a gente, que ela não é tão forte que a gente não possa suportar. A Bíblia diz isso, que Deus nos dá em outra versão, esse versículo quer dizer que Deus não dá a tentação acima da nossa capacidade de suportar, não é? Então, nós temos essa orientação de Deus, que nós podemos suportar as tentações. Agora, para isso, meus queridos, nós precisamos da ajuda de Deus, nós precisamos da ajuda da palavra de Deus. Nós não podemos querer vencer pela nossa própria força, enfim, pelos nossos próprios argumentos. Eu sou bom, nisso aí eu nunca vou cair, essa coisa eu nunca vou fazer. Olha, cuidado, a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia, não é? E a Bíblia fala em outras coisas também, que resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então, apareceu uma provação, apareceu uma tentação, fuja. O José, ele saiu
saiu correndo daquela situação com aquela senhora lá, né, a esposa de Potifar. Ele saiu correndo. Isso aí não faz parte da minha história, eu não quero isso na minha história. Ele saiu correndo de lá, não é? Porque ele resistiu, ele falou, eu não vou desonrar o nome do meu Senhor. Então nós temos sempre essa força, né? Deus prometeu nunca permitir que houvesse sobre você mais do que Ele colocou dentro de você para lidar com essa situação. Deus sempre nos dá a capacidade. E eu li algo interessante esses dias, que tentação é uma oportunidade de escolha. A tentação está aí. O inimigo lança a tentação. A gente escolhe se você vai ceder à tentação ou se vai resistir à tentação. Se você vai cair na tentação ou se você vai sair fora dela. É uma questão de escolha. Se você vai fazer a coisa errada ou vai fazer a coisa certa. Então, e nós temos, em nós, a palavra de Deus diz, nós temos algo em nós que nos dá essa capacidade, nos dá esse discernimento para entender. Isso não presta, isso não é bom para a minha vida. Se eu fizer isso, eu vou me dar mal, isso vai trazer problema para a minha vida. E aí a gente consegue raciocinar e a gente escolhe não fazer aquela coisa errada. Então Deus nunca vai exigir de mim coisa além daquilo que Ele me deu capacidade para resistir. Ele coloca dentro de nós toda essa capacidade para resistirmos essa situação. Ele não permitirá nenhuma tentação que você não possa superar. Entretanto, você também deve fazer sua parte praticando alguns fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. E eu vou só citar esses fundamentos bíblicos, só para você ter conhecimento. Você pode pesquisar aí, você pode ler, e você vai entender melhor esses fundamentos para você vencer a tentação. O primeiro deles é: redirecione a sua atenção para outra coisa. Tem alguma coisa te tentando? Muda o pensamento, não é? Muda o pensamento. É o Salmo 119, versículo 37, diz assim: não me deixes ficar pensando em coisas sem valor, não é? Romanos 12, 21 também fala que não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, e vários outros textos aí que você pode pensar, que você pode pesquisar um pouco mais e entender o que Deus deseja para a sua vida. A segunda coisa que eu quero falar para você é: revele a sua luta a algum amigo chegado ou a um grupo de apoio. Você tem o seu PGM, seu pequeno grupo, você tem seu pastor, você tem aquela pessoa de inteira confiança. Compartilhe com ele, fala: olha, eu estou passando por essa dificuldade, não é? Então, é preciso ter humildade de fazer isso? Mas seja humilde, procure alguém para te ajudar. Terceiro, resista ao diabo. Isso é recomendação bíblica. Tiago, capítulo 4, verso 7. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. E a quarta perceba a sua vulnerabilidade, né? A gente é vulnerável. Nós temos nossos pontos de fraqueza. A gente tem que vigiar. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então, eu quero que você analise isso, pesquise um pouco sobre isso, porque sempre há uma possibilidade para a gente vencer as tentações que vêm sobre nós. Deus nos dá esse apoio através da sua palavra. Deus fala conosco através da sua palavra. Você não está sozinho nessa luta. Eu não estou sozinho nessa luta. Os crentes não estão sozinhos nessa luta. Então, batalhe, ore a Deus, peça a Deus que Deus te ajude e você pode vencer qualquer tentação que vier sobre sua vida. É questão de escolha. Deixe-me orar pela sua vida. Pai querido, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos conselhos que ela nos dá. Agora, Deus, te peço cada um que está acompanhando a gente, Deus, que eles sejam abençoados pelo Senhor, que agora que vão para dormir, vão repousar, que o Senhor conceda um sono tranquilo, ó Deus, e que amanhã, Pai, seja um dia cheio de esperança, um dia que amanheça bonito, com disposição para o trabalho, ó Deus, com disposição para vencer. Muito obrigado, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite para você. Deus te abençoe. Deus te guarde, hoje e sempre.